Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 16 de agosto. Um temporal de granizo provoca morte e estragos em várias cidades do Rio Grande do Sul. Policial militar de folga provoca um acidente e a morte de uma criança de 10 anos no Distrito Federal. No carro do PM havia uma garrafa de cerveja vazia. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em 4 estados contra uma quadrilha acusada de um ataque hacker no site do Ministério da Saúde. E ainda, o ministro Alexandre de Moraes toma posse e vai presidir o TSE durante as eleições. É agora no Brasil TV. $260 mil casas sem energia, 5 cidades com aulas canceladas e uma pessoa morreu. Esse é o resultado de um temporal que atingiu o Rio Grande do Sul. O Max Correia atualiza as informações para a gente. Aconteceu na zona leste de Porto Alegre. Durante o temporal, um córrego transbordou, invadindo casas, e um homem de 45 anos que ajudava a enteada a sair do local foi levado pela força da correnteza. O corpo dele foi encontrado no fim da manhã, a mais de 5 quilômetros do local de onde sumiu. Foi uma madrugada de estragos em todo o estado, além da chuvarada, descargas elétricas, vento e granizo. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a ventania derrubou árvores e postes de luz. Boa parte da cidade ficou às escuras. As telhas desta loja foram arrancadas pelo vento. Na cidade de Cachoeirinha, também na região metropolitana, somente em uma avenida, 12 postes de eletricidade tombaram e houve destelhamento em casas e empresas. Na cidade, os ventos passaram dos 100 km por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Em Rio Pardo, a 2 horas de Porto Alegre, a Prefeitura decretou situação de emergência. O granizo danificou os telhados de cerca de 2.000 casas. Desde ontem, há filas na cidade em busca de lonas distribuídas pela Defesa Civil. Pelo menos 5 cidades não tiveram aula na rede pública de educação durante esta terça-feira. A Companhia Estadual de Energia Elétrica e a Rio Grande Energia, responsáveis pela distribuição no Rio Grande do Sul, ainda não deram prazo para que o fornecimento volte ao normal nas áreas que foram atingidas. Olha essa história. Em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, a polícia procura pistas de 11 criminosos que fizeram um arrastão em uma loja de motos. As imagens são impressionantes e foram registradas por câmeras de segurança. Pouco depois das 11h30 da noite, os ladrões chegam, quebram a corrente e invadem a loja. Em seguida, um deles sai e chama o restante do grupo. Muitos parecem ser adolescentes ou até mesmo crianças. O bando corre de um lado para o outro, escolhe as motos, pega os capacetes e vai saindo do local. Tudo é muito rápido. Segundo a polícia, o alarme da loja disparou e os criminosos fugiram. Ao todo foram levadas 7 motos, mas 2 foram encontradas depois. Foi na noite do domingo, mas só agora as imagens foram divulgadas. Por enquanto, ninguém foi preso. Um acidente grave nessa madrugada no Distrito Federal acabou na morte de uma criança de 10 anos. Os pais do menino ficaram feridos e foram levados para o hospital. Esse acidente foi causado por um policial militar de folga. No carro dele foi encontrada uma garrafa de cerveja vazia. Apesar disso, ele só fez o exame para saber se estava embriagado 5 horas depois do acidente. Os bombeiros foram acionados pouco antes da 1 da manhã. Segundo a corporação, o carro preto, dirigido por um policial militar de folga, bateu atrás do carro branco, onde estava uma família, na EPNB, na altura do Riacho Fundo 1. Com a força do impacto, o carro da família acabou capotando. Uma criança de 10 anos de idade, que ia no banco de trás, foi levada em estado grave para o hospital de base. A criança não resistiu aos graves ferimentos e morreu no hospital. Já o policial militar que bateu no carro da família não se feriu. Dentro do carro dele, ao lado do banco do motorista, uma garrafa de cerveja vazia. O flagrante foi feito pelo repórter cinematográfico Edivaldo Lachu, logo após o acidente. O policial militar é Carlos Neto, de 26 anos, sargento lotado no 3º Batalhão da Polícia do DF e campeão brasileiro de fisiculturismo. No perfil dele, numa rede social, Neto repostou fotos em que aparece cercado de amigos num bar. Ele mesmo não aparece bebendo. Ao fundo das imagens, dá para ver engradados de cerveja e nas mesas, vários copos com a bebida. As fotos foram publicadas por volta das 7 da noite. Hoje de manhã, Carlos Neto apagou o perfil na rede social.
Depois da 1 da manhã, enquanto os bombeiros ainda estavam no local do acidente, é possível ver que o PM chega a perder o equilíbrio mais de uma vez. Pelo menos 4 viaturas da PM foram deslocadas para o local do acidente. Na madrugada, a repórter Sofia Correia acompanhou. O motorista só foi conduzido para a delegacia às 2h23 da manhã, quase 1h30 depois do acidente. Durante todo esse tempo, o teste do bafômetro não foi feito e, segundo os policiais militares da ocorrência, ele faria o teste quando chegasse na delegacia. Mas, segundo a Polícia Civil, o procedimento é outro. Como se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, o PM foi levado aqui da delegacia para o IML. Lá ele passou por um exame clínico, não foi submetido a um exame de sangue, só se apresentou ao médico, isso já depois de 5 da manhã. Aquela hora, segundo a Polícia Civil, o laudo preliminar era de que não havia mais sinais de embriaguez. 95% do álcool é metabolizado pelo fígado. E o fígado metaboliza aí cerca de 15 gramas de álcool por litro de sangue a cada hora. Então, quando foi feito o exame com o policial, quase 5 horas depois, ele já estava em outra situação e isso foi um erro aí dos procedimentos. Mas a própria Polícia Militar, diante da recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro, poderia ter preenchido um auto de constatação, atestando os sinais de embriaguez. Mas, segundo a Polícia Civil, esse documento não foi apresentado pelos PMs aqui na delegacia. O policial militar prestou depoimento apenas como envolvido no acidente e foi liberado pouco antes das 7 da manhã. Depois da divulgação das imagens do PM perdendo o equilíbrio no local do acidente, da garrafa de cerveja vazia dentro do carro dele e da publicação na rede social que mostrava Carlos Neto num bar, horas antes de bater no carro de uma família matando uma criança, a Polícia Civil decidiu abrir uma investigação. Realmente houve um lapso temporal grande aí para poder analisar. Apesar de ele ter ido ao IML ter dado negativo, vai ter outros meios de provas que podem provar que, na verdade, ele estava ingerindo bebida alcoólica, ele estava conduzido o veículo, na verdade, bêbado, né? Então, isso vai nos ajudar aí para concluir o inquérito policial e futuramente aí, se ele for culpado, ele seja condenado pelo crime que ele cometeu. Uma criança de 10 anos. O policial militar Carlos Neto prestou depoimento à delegacia. Segundo a polícia, ele disse que foi fechado pelo carro das vítimas e que ficou no local para prestar socorro. Nós não conseguimos contato com ele nem com a defesa. A PM disse que foi feito um documento informando que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Nesse documento consta olhos avermelhados como único sinal de embriaguez. A PM também negou a demora no encaminhamento dessa ocorrência. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão investigar o que pode ter provocado a queda de um monomotor no telhado de uma casa. Isso foi num condomínio na zona oeste do Rio. Hoje de manhã, a carcaça da aeronave ainda estava lá no gramado. Segundo a ANAC, a retirada do local é de responsabilidade do dono desse monomotor. No momento da queda, havia 5 pessoas na casa, mas apenas os 2 homens que estavam a bordo ficaram feridos. O piloto, Milton Augusto Loureiro Júnior, de 77 anos, que é dono da aeronave, e o outro tripulante, Mauro Eduardo de Souza e Silva, de 55 anos. Eles foram levados para o hospital e já receberam alta. A Polícia Federal fez hoje uma operação que investiga ataques a sites do governo federal, chamada de Dark Cloud. Essa ação é a primeira contra hackers que tiraram do ar o Conect SUS do Ministério da Saúde. Isso foi no fim do ano passado. O repórter Vladimir Neto, em Brasília, tem as informações. Hoje estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão na Paraíba, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. E a polícia não descarta a possibilidade de prisões nos próximos dias, a depender das investigações. Segundo a Polícia Federal, os ataques foram realizados por uma organização criminosa que também atua em vários países, como Estados Unidos, Colômbia e Portugal, e ataca alvos públicos e privados. Os
Os investigadores descobriram que o grupo sempre agia da mesma forma. Conseguia credenciais legítimas para ter acesso às informações dos sites e driblar a autenticação dos sistemas. Uma das ações desse grupo de hackers causou transtornos a milhares de brasileiros em dezembro do ano passado. Um ataque atribuído a este grupo deixou fora do ar por 13 dias o Conect SUS, aplicativo do Ministério da Saúde que emite o certificado de vacinação contra a Covid. O grupo, na época, também conseguiu invadir sites de vários órgãos públicos, entre eles o do Ministério da Economia. Mas hoje, na Paraíba, a PF conseguiu ter acesso a dados dos celulares e computadores do suspeito de ser o chefe desta organização criminosa aqui no Brasil. E agora há pouco identificou na casa dele quase 3 milhões de dólares em criptomoedas. A Polícia Federal ainda vai analisar todo o material apreendido hoje para tentar descobrir o motivo desses crimes e se esse grupo vendeu ou repassou dados a outras pessoas. Os hackers podem responder por crimes como invasão de dispositivo eletrônico, perturbação de sistema telegráfico, corrupção de menor e organização criminosa. O governo federal pagou hoje 2 parcelas de R$1.000 cada uma a mais de 245 mil motoristas de táxi. O benefício é referente aos meses de julho e agosto. Para receber o auxílio, o trabalhador precisa ter carteira de habilitação válida, estar exercendo atividade em 31 de maio deste ano e ter o cadastro atualizado na prefeitura do seu município ou então no governo do Distrito Federal. Os municípios e o Distrito Federal têm até o dia 11 de setembro para cadastrar mais beneficiários. O pagamento vai ser feito até dezembro, um pouco depois das eleições. A gente fala agora da varíola dos macacos. No Rio de Janeiro já são 366 casos da doença no estado, mas esse número pode ser ainda maior. O Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ é responsável pelos testes de varíola dos macacos do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até semana passada, o laboratório ainda processava as amostras de outros 3 estados e do Distrito Federal. Aqui são feitos cerca de 200 diagnósticos por dia. A taxa de positividade da varíola dos macacos está em 40% em todas as regiões testadas aqui. Quer dizer que de cada 10 testes realizados, 4 dão positivo. O Dr. Amilcar Tanuri é chefe do laboratório. Dr. Amilcar, o que esse número significa? É muito importante que tenha mais testes e o pessoal desconfie da varíola do macaco com maior assertiva e faça o teste. Por isso a importância da descentralização da testagem e o aumento da testagem. Nós gostaríamos que mais laboratórios estivessem fazendo o teste, que nós estivéssemos pelo menos testando uma quantidade pelo menos 5 vezes maior do que a gente está fazendo atualmente. O primeiro contato das pessoas com suspeita de varíola dos macacos provavelmente são os postos de saúde. Por isso, o Dr. Amilcar defende que o ideal é investir em treinamento. Nós temos visto a melhora da qualidade das amostras colhidas, porém, nós precisamos intensificar o treinamento, por exemplo, em grandes cidades, em UPAs, em locais onde tenha atendimento da população. Em todo o estado, 366 casos de varíola foram confirmados, a maioria na região metropolitana. Aqui na capital, são 258 casos confirmados. Apenas 4 são mulheres. 98% dos pacientes são homens. 1 é criança. 4 têm entre 10 e 19 anos. A maioria tem entre 20 e 49 anos. 9 pacientes têm entre 50 e 59 anos. Esse perfil de paciente se repete em todo o país. A doutora Clarissa Damaso é chefe do Laboratório de Virologia Molecular de Vírus da Organização Mundial da Saúde. Ela observa que esse perfil já está mudando. A infecção por esse vírus não é exclusiva de homens que fazem sexo com homens. À medida que a pessoa que está em casa, infectada, tem contato com outras pessoas dentro de casa, contato de pele, com a lesão, ou contato com o materiais que a pessoa utiliza, como roupa de cama, toalha, você pode ter transmissão de outras pessoas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, é o Ministério da Saúde que determina quais laboratórios fazem análises das amostras de cada região.
e os insumos também são enviados pelo Ministério. O Ministério da Saúde diz que os exames são realizados de acordo com o número de notificações e que, até o momento, mais de 8.500 exames foram feitos e que 8 laboratórios fazem as análises em todo o país. O Hospital AC Camargo, uma das maiores referências no tratamento contra o câncer no Brasil, quer parar de atender pacientes da rede pública de saúde e marcou para o dia 9 de dezembro o fim do contrato com a Prefeitura de São Paulo. A direção da unidade culpa principalmente a defasagem da tabela do SUS por essa medida. Faz 4 anos que a Arani trata um câncer de mama no Hospital AC Camargo, em São Paulo. Ela é paciente do Sistema Único de Saúde, o SUS, e levou um susto quando soube da possibilidade do fim do contrato do hospital com a Prefeitura de São Paulo. Eu pego comprimido aqui, que é o anastrozol, então eu fiquei realmente assustada. E eu pensei, não pode parar de jeito nenhum, porque é um apoio que a gente tem. E eu falei, se eu não tivesse esse hospital para fazer esse tratamento, talvez eu nem teria aqui, Toda vez que atende um paciente da rede pública, o AC Camargo, que é privado, mas sem fins lucrativos, é reembolsado pela Prefeitura de São Paulo de acordo com a tabela de valores do SUS. O problema, segundo a direção da unidade, é que a tabela está defasada. Por exemplo, enquanto recebe R$100 dos convênios privados por uma consulta de médico especialista em câncer, a Prefeitura paga R$10 pelo mesmo atendimento. O AC Camargo vem subsidiando esses valores há alguns anos. É bem verdade que a gente também tem algumas isenções fiscais, mas elas já há algum tempo não cobrem o que o AC Camargo aporta para cobrir os valores. Então, de fato, a gente vem contribuindo com o SUS e quer contribuir de outras formas a partir de agora. O professor de gestão pública da Fundação Getúlio Vargas afirma que o caso do AC Camargo é um exemplo do que está acontecendo no Brasil. As crises vividas por outros hospitais filantrópicos, como a Santa Casa de São Paulo, por exemplo, nos últimos anos, mostram que a defasagem dos valores da tabela SUS está prejudicando o atendimento por todo o país. Há muitos anos a tabela está estagnada, nós temos aí uma queda em termos reais dos valores que são pagos, e os argumentos do hospital fazem todo sentido, O custo de tratamento é alto, não é baixo. Então, há que se ter um acompanhamento nas tabelas de referência do SUS. Sem elas, é bastante econômico, é impossível atender. Para tentar diminuir os prejuízos, o AC Camargo reduziu o número de atendimentos de pacientes SUS. O hospital já chegou a receber 1.200 novos pacientes em um ano. Para 2022, a unidade concordou em fazer 96 novos tratamentos de câncer para a rede pública e já comunicou à Prefeitura de São Paulo que quer encerrar o contrato no próximo dia 9 de dezembro. A direção disse que fará toda a transferência de pacientes para a rede municipal de forma assistida e, se preciso, vai treinar a nova equipe. Mas a decisão ainda não é definitiva. As negociações continuam. Como parte da unidade está construída em terreno do Estado, o prefeito de São Paulo quer envolver o governo estadual na questão. Agora, o que não dá para a gente poder pagar a AC Camargo um valor acima daquilo que é a tabela teto do SUS. Ninguém vai ficar sem atendimento, nós já estamos bem preparados para estruturar um atendimento caso realmente esse convênio com o AC Camargo seja rompido. Enquanto isso, novos pacientes continuam chegando e de todo o Brasil. O Haroldo veio de Manaus para tratar um câncer de próstata. A expectativa é das melhores, Porque é um hospital de referência do Brasil todo. O Ministério da Saúde, que é o responsável pela tabela SUS, disse que os valores da tabela são referenciais mínimos, podendo ser complementados pelos gestores estaduais e municipais de acordo com as demandas e necessidades de cada território. Disse ainda que repassa a todos os estados e municípios recursos mentais para o custeio de procedimentos hospitalares de média e alta complexidade e que cabe aos gestores locais fazer a gestão desses recursos e o planejamento da rede assistencial. Veja a seguir, mais 3 capitais começam a operar a nova tecnologia 5G, com a internet bem mais rápida. Brasil TV de volta falando da posse do ministro Alexandre de Moraes, que assume agora à noite a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no lugar do ministro Luiz Edson Fachin. A Giovana Teles
é quem tem as informações. O tom da posse será a importância da defesa da democracia. A posse vai ter a participação de autoridades dos 3 poderes da República. 21 governadores confirmaram presença até agora, além de prefeitos, embaixadores e ex-presidentes da República. Estão confirmados Dilma Rousseff, Michel Temer, José Sarney. Fernando Henrique Cardoso não virá por motivo de saúde, mas diz que vai mandar uma carta. O presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, também confirmou que virá, assim como outros candidatos à presidência este ano, como Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Ciro Gomes. Também confirmaram presença dezenas de embaixadores de vários países. Recentemente, as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido manifestaram apoio à Justiça Eleitoral brasileira e afirmaram ter plena confiança no sistema de votação. O ministro Alexandre de Moraes assume num ano de eleições gerais em que o presidente da República ataca sem provas as urnas eletrônicas e o sistema de apuração. À frente do TSE, Alexandre de Moraes vai ressaltar a segurança das urnas eletrônicas e a confiança no sistema eleitoral do país. Desde 2020, ele é ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes tem 53 anos e nasceu em São Paulo. É formado em Direito pela USP e doutor em Direito do Estado. Foi promotor de Justiça, secretário de Justiça e de Segurança Pública em São Paulo. Depois, ministro da Justiça do governo de Michel Temer, que o indicou para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tomou posse como ministro do STF em 2017. No STF, Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news. No TSE, esse tema vai ser prioridade. Até agora, neste ano, o TSE recebeu quase 2.000 denúncias de desinformação nas redes sociais envolvendo as eleições. Em todo o ano de 2020, quando teve eleição municipal, o tribunal recebeu 181 denúncias. O vice-presidente do TSE passa a ser o ministro Ricardo Lewandowski. A cobertura completa do evento, que está acontecendo agora em Brasília, você vai ter daqui a pouco no Jornal Nacional. E a partir de hoje, mais 3 capitais estão com o sinal 5G. Estamos falando de Curitiba, Goiânia e Salvador. A gente começa com as informações lá da Bahia, com a Camila Marinho. É o primeiro dia com a nova tecnologia, mas ela ainda não está acessível em todas as regiões da cidade. Salvador tem hoje 77 bairros que já podem contar com o sinal do 5G, mas isso depende de cada operadora. É que, de acordo com a Anatel, cada uma traça a sua estratégia de implantação e de expansão da rede. Então é natural, neste primeiro momento, que nem todas atinjam todos os bairros e regiões aqui de Salvador. Na capital baiana já tem 193 antenas instaladas, isso é quase 2 vezes mais do que o exigido no edital da Anatel, mas ainda é pouco diante do tamanho da cidade. Representa 17% de cobertura. Para usar o 5G, não é preciso mudar o chip nem o plano de telefonia, mas nem todo o aparelho está preparado. O acesso é livre, mas vai demorar a chegar a todo mundo. É que mesmo dentro da área de cobertura é preciso ter um aparelho compatível com o sinal do 5G. E hoje há no mercado 83 modelos de celular aptos a captar este sinal, mas a maioria com valores bem altos. Camila Marinho de Salvador para o Brasil TV. Vamos ver agora como é que foi o primeiro dia com o 5G em Goiânia, com a Giovana Dourado. Oi, Marcelo. Aqui em Goiânia, o sinal 5G foi liberado com 10% da cobertura do atual 4G, segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A nova geração de transmissão de dados promete alta velocidade para o consumidor final e outras vantagens na aplicação comercial e industrial, como uma maior estabilidade de conexão. O funcionamento do 5G pode causar interferências no sinal de televisão para aquelas pessoas que assistem por antena parabólica. Por isso, as 3 maiores operadoras de telefonia móvel se uniram em uma entidade que faz a troca dessa antena por uma digital, de graça para pessoas de baixa renda. É preciso ter o cadastro em programas sociais do governo federal, ou seja, o CadÚnico atualizado, e também a antena parabólica em funcionamento em casas. As cidades com mais de 500 mil moradores, como é o caso de Aparecida de Goiânia, serão as próximas a receber o sinal a partir de janeiro de 2023. Voltamos com você, Marcelo, aí no estúdio do Brasil TV.
Agora vamos dar um pulinho no sul do país. Vamos até Curitiba, que também está com a tecnologia 5G. Oi pessoal, olha, hoje cedo várias pessoas estavam testando o sinal 5G aqui em Curitiba. Na capital paranaense, são 316 antenas com essa tecnologia. A nível de comparação, esse número representa 28% do total de antenas 4G, segundo a Anatel. As principais operadoras dizem que há cobertura em toda a cidade, mas claro que a qualidade do sinal depende da proximidade dessas antenas. Então muitas pessoas notaram essa oscilação no sinal 5G. A maioria não consegue ainda acessar a quinta geração de internet móvel, porque só os aparelhos mais modernos é que conseguem rodar o 5G. O sinal 5G puro pode ser até 100 vezes mais rápido que o 4G e promete trazer uma revolução na indústria, no nosso dia a dia. Outras 5 capitais já tinham recebido o sinal 5G. Hoje, além de Curitiba, também foi habilitado o sinal em Goiânia e Salvador. Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas devem receber o sinal 5G até o dia 29 de setembro. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando de que outras notícias você tem daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30, pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.